Boa tarde. Vamos começar a explicação sobre encontros vocálicos. Na internet e em outros livros, vocês vão encontrar outras formas de explicar, mais tradicionais. Esta de hoje é a explicação que eu acho mais adequada para alguns detalhes. O que são encontros vocálicos? Em princípio, vão dizer que vai ser um encontro entre vogais. De certo modo, sim. Mas, se a gente for chamar A, E, I, O, U sempre de vogais, vai dar errado. Não vai dar certo. Nós temos 3 encontros vocálicos. Os ditongos, os tritongos e os hiatos. Vamos ver como é que é a explicação que a nossa aula vai trazer. Reparou que aqui na frente eu deixei o A, E e o O separados do I e do U? A razão disso é, se você reparar bem, das 5 vogais que nós escrevemos, apenas 3 nós pronunciamos de maneira mais aberta. Por exemplo, quando eu falo A, a boca abre. Quando eu falo E ou E, a boca também abre. Quando eu falo O ou O, a boca abre. Quando eu falo I e U, a boca fica meio fechada. Então, A, E e O vão ser quase sempre vogais, porque vão ser bem pronunciados. Vão estar dominando as sílabas onde estiverem. E o I e o U quase sempre vão ser semivogais. Certo? Vamos considerar assim: vogais e semivogais. Ou seja, vogais são as fortes, semivogais são as fracas. Porém, para tentar dar mais corpo a essa explicação, vamos imaginar que esses mais abertos são os donos da sílaba. A, E e O são os adultos, os responsáveis pelo lar da sílaba. E I e U vão ser as crianças, que vão conviver com os seus responsáveis. Certo? Isso é importante na hora de a gente ver o primeiro encontro vocálico. Antes disso, vamos dar uma olhada nas outras faixas etárias. Não existem só adultos e crianças no mundo. Temos também o A com o tio em cima, o O com o tio. Eles dois, você vai imaginar que são os senhores, os idosos da família, e que esse tio que fica em cima deles é uma ruga normal para a idade avançada. Tudo bem? Então eles vão ser os idosos. Vão ter uma certa força, porque falam mais alto do que os adultos. E o I e o U, que estão aí com o acento agudo em cima, imagina que seja um cabelo com gel, sei lá, com um penteado diferente. I e U, neste caso, são os adolescentes. Olha até o menino aí na foto, com o cabelo para cima. Certo? Então temos aí fechado o grupo das faixas etárias. A, E e O são adultos, I e U são crianças, A com tio e O com tio são idosos, e com acento, U com acento são os adolescentes. Vamos aos encontros vocálicos. Ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Lembra que vogal são os adultos? Pois é, quando houver um adulto com uma criança, ou seja, uma semivogal na mesma sílaba, você vai ter o ditongo. Então, eu repeti o esquema, em que o A, E e O estão acima e o I e o U abaixo. Se você combinar o adulto A com a criança I, vai criar o ditongo AI. E com I, EI. O com I, OI. A com U, AU. E com U, EU. O com U, OU. Então, é assim que se formam os ditongos num primeiro momento, certo? Adulto e criança na mesma sílaba. Porém, existem outros casos. Vamos ver nos exemplos. Você tem aí a palavra dói. Em dói, você tem adulto e tem criança? Tem. Não se engane com esse acento em cima do O. Ele é normal. Ele é um adulto, certo? Um adulto e uma criança formando um ditongo. Vogal e semivogal. Você também tem a palavra leite. Aí em leite você tem um adulto e a criança I na mesma sílaba, ou seja, na mesma casa. Olha aí esse outro caso de ditongo.
você tem um idoso, esse an de limão, com o adulto do lado dele. Só que ele fala tão alto que o adulto do lado dele é pronunciado como se fosse um U. É ou não é? Limão, a gente não fala limão, a gente fala limão, como se fosse um A e um U juntos. É outro caso de ditongo. Noite, outra vez o adulto O e a criança I na mesma sílaba. Quadrado, esse quá, você tem a criança U e o adulto A na mesma sílaba. Em saudade, inverte-se a posição, mas é a mesma coisa. Saudade. Em sou, você tem o adulto O e a criança U na mesma sílaba. Sou. Existe um caso que não está aqui listado, em que pode acontecer de dois adultos estarem na mesma sílaba. Mas aí é um caso, vamos dizer, de amor, em que um deles é muito prestativo ao outro. Mas nós não vamos focar nesse detalhe neste momento. Vamos ao tritongo, ou seja, você está vendo que existe uma vogal no meio e uma semivogal de cada lado? É como se fosse um responsável, um adulto, levando os dois filhos, duas crianças, uma em cada mão. E é assim que funciona o tritongo. Tem que existir um adulto no meio e uma criança de cada lado, senão não é tritongo. O adulto tem que ficar no meio. Veja o exemplo da palavra Paraguai. Em Paraguai, você tem 3 vogais lá no final, sendo que uma delas é um adulto, na verdade, uma vogal de verdade no meio. E de cada lado você tem o U e o I, que são semivogais, ou crianças, de acordo com a nossa explicação. Em enxaguei, você tem um adulto E entre as crianças U e I. Em cheguei, você, de certo modo, tem escrito um tritongo, só que foneticamente esse exemplo aqui está um pouco deslocado. Você, olhando a palavra, parece um tritongo, mas em cheguei, o U não é pronunciado. Na verdade, nós temos só um ditongo aqui, tá? Desconsiderem esse exemplo. Em quão, você tem um tritongo. O tritongo em que existe um idoso no meio, uma criança de um lado e um adulto do outro. É chamado de tritongo nasal. Ok? Só repetindo, ignorem esse cheguei, porque ele não vale, já que o U, que está encostado no G, não se deve pronunciar. Ninguém diz cheguei. Agora o caso do hiato. O hiato é o encontro entre uma vogal e outra vogal. Um encontro que se diz de maneira mais corriqueira, mas não é bem um encontro, já que elas não estão na mesma sílaba. É um contato de duas vogais. Uma delas pode ser um adulto encostado num adolescente. Isso, adolescentes e adultos, na nossa explicação fonética, não vivem na mesma casa de som, que é a sílaba. Há o caso também, que se pode ver, de uma criança e um adolescente, que também não vão morar na mesma casa, pela nossa tabela. Exemplo de adulto e adolescente, temos saúde e roída. Em saúde, você vai ver que existe um A do lado de um U. Está sublinhado o aparecimento dos dois, porém o A não está na mesma sílaba que o U. Eles são sílabas diferentes. Vamos ver que saúde vai ter 3 sílabas. Sa-u-de. Em roída, você vai ver que existem 3 sílabas também. Ro-i-da. Então, o e i estão sublinhados, como se estivessem juntos aí, mas não estão. Eles estão em sílabas separadas. Um exemplo de uma criança e um adolescente lado a lado, mas não na mesma sílaba, temos em juíza. Em juíza, temos 3 sílabas também. Ju-i-za. Ok? Então, neste momento, isso é tudo o que precisamos saber para fazer a atividade. E eu espero todos na próxima aula.